Bom, acho que a Débora já colocou a ideia, né? A ideia é compartilhar com vocês como é que foi aí essa viagem para a Oceania, acompanhar a Copa do Mundo. E mais do que isso, né? A gente foi fazer reuniões com gestores públicos e também gestores do futebol, né? E, né, fortalecer, né, a posição colocada pelo governo de apoio à Copa do Mundo do Brasil, a Copa do Mundo de 2027 no Brasil. E foi super importante termos podido compartilhar, né, entender o processo vivido pela Austrália e Nova Zelândia para a Copa do Mundo, para a Copa do Mundo feminina, e quanto que questões que nós estamos aqui investindo e visualizando como importantes, né, foram realizadas, especialmente na Austrália e Nova Zelândia, antes da Copa do Mundo, da mesma visão que nós temos trabalhando de legado, né, de enxergar o desenvolvimento do futebol feminino como um legado para a Copa do Mundo. Então nós tivemos lá com a presidente da Federação de Futebol da Nova Zelândia, com o ministro de Esporte da Nova Zelândia, que na verdade é o ministro da Fazenda, da Economia, o segundo é o vice-presidente praticamente, né, da Nova Zelândia, também com a ministra da Educação da Nova Zelândia. No mesmo nível a gente teve na Austrália com a ministra do Esporte e com duas secretárias estaduais, né, de duas regiões da New South Wales e da Austrália do Sul. E aí do mundo do futebol, então, a Federação de Nova Zelândia, a Federação da Austrália e o presidente da Conmebol, grande parceiro aí na candidatura do Brasil, né, junto com a CBF, né. Tivemos também uma oportunidade boa de conversar com o presidente Edinaldo em loco, né, sobre toda a movimentação em torno do futebol feminino e da intenção do Brasil de participar da construção dessa candidatura, né, mais forte ainda, sabendo que a visão do legado, um legado planejado, que é algo que se tem muito, né, especialmente na Austrália, né, eles fizeram lá em 10 eventos em 10 anos, né, e já estão acho que são 17 eventos em 20 anos, grandes eventos mundiais, e cada evento com um legado prévio, né, planejado previamente né, perseguido, né, e sempre voltado para o desenvolvimento da modalidade no país ou da relação em torno da modalidade ou em torno do esporte de uma maneira geral. E essa questão da Copa do Mundo feminina traz muito a questão da inserção da mulher no esporte e, consequentemente, da inserção da mulher na sociedade em posições de liderança. Então, o que a gente vê lá é quase que eles estejam há, sei lá, 4, 5 anos à nossa frente, num caminho que nós estamos deslumbrando aqui no país e construindo, né, estruturando para que caminhemos nessa direção. Então tem uns números interessantes que é uma superação de uma visão de que o futebol é para os homens e não para as mulheres, e que o futebol feminino não é rentável ou não é interessante, né, em todos os sentidos. Bom, é recorde, eu não sei o número, né, é 1,5 milhão de ingressos vendidos. Eu não sei o quanto isso significa em termos de número, né, com a comparação com outras Copas, mas para capacidade dos estádios é capacidade máxima. Eles trabalharam ingressos mais acessíveis, então o que a gente chamaria aqui no Brasil dos ingressos sociais, para fomentar a frequência, né, nos estádios. Nós ouvimos lá de representantes estudos que mostram retorno de marketing de $1 para 7, né, de retorno em ações ligadas ao futebol feminino, por conta de atrelar a valores de família, valores de superação, de coletivo, e valores que o futebol feminino traz, que o esporte feminino traz. Então, também venderam mais camisetas no primeiro dia da Copa do Mundo Feminina do que no último dia da última Copa do Catar, né? Então, se comparar o número de camisetas vendidas, homens e mulheres,
Aqui no Brasil também o primeiro jogo já bateu recordes de transmissão, tanto em TV aberta quanto em streaming. E também a questão do turismo, né, que também é esperado lá, né, um retorno em termos de turistas, né, voltados, né, para o evento. E se nós fizermos um paralelo aqui com o Brasil também, o turismo em 2014 foi na ordem de 1 milhão de turistas, né, a mais por conta da Copa do Mundo. E compartilhando também resultados importantes do turismo no Brasil, são 3,2 milhões de turistas só em 2023, então, né, também toda essa relação, né, do esporte sendo muito transversal, também para a questão do turismo também é uma questão. Então, foi uma experiência para a candidatura e para o investimento do Brasil na candidatura da Copa do Mundo e em tudo que se refere à Copa do Mundo, especialmente o interesse grande que o Brasil tem no legado dessa candidatura, e que o legado é a construção da estratégia de desenvolvimento do futebol feminino, que envolve várias questões com vários atores, né, especialmente os atores do esporte, que sejam a CBF, federações e clubes, mas é uma intenção, né, uma ação intencional do governo de empurrar essa discussão e que se desenvolva de várias maneiras. Então a gente tem limites, né, limitantes, um calendário restrito, a gente tem que ampliar o calendário, a gente tem que ampliar a condição de oferta de espaços para as atletas se profissionalizarem e ter um número maior de atletas. Nós temos a questão da iniciação, da formação, da integração de projetos de futebol feminino a outras ações no município e em outros grandes parceiros que trabalham com esporte, também ampliar o espaço do futebol feminino e desenvolver a escola, né, de jogo e a metodologia, né, de jogo e de formação brasileira. Então, uma série de ações que nós chamamos de estratégia de desenvolvimento do futebol feminino e que dentro do contexto da candidatura da Copa do Mundo 2027 seria o grande legado para esse evento, né? Então, acho que esse era o plano geral aí que eu queria passar, e aí acho que fica aberta as perguntas, né? Oi. Luciano, da Folha de São Paulo. Se me permite, eu queria fazer duas perguntas. A primeira pergunta, a gente sabe que para um país receber a Copa do Mundo, a gente tem dois elementos importantes. Você tem os elementos técnicos, infraestrutura, estádios, rede de turismo, e tem também os fatores políticos, o interesse de que o país seja a sede do Mundial. Eu queria saber o que a senhora ouviu lá na Austrália, na Nova Zelândia, sobre o interesse da comunidade mundial de que o Brasil receba essa competição em 2027. Bom, em primeiro lugar, até obrigada pela pergunta, que me dá a oportunidade de complementar minha fala inicial, né? A candidatura é da CBF, né? Essa é uma candidatura esportiva dentro do sistema esportivo e que é preciso a participação do governo com uma série de garantias e com um elemento, né, que não é obrigatório, mas que é uma provocação do governo de construir um legado também a partir disso, né? E aí lá fora, é muito no começo, mais uma vez, né, a eleição e a estrutura, ela toda feita dentro do sistema esportivo, então a votação e tudo isso. Mas nos contatos com o próprio presidente da FIFA, com o presidente da Conmebol, o presidente Alejandro, que é totalmente, apoia totalmente a candidatura, na verdade, isso, mais do que um apoio, ele participa, né, fazendo todo o trabalho político para favorecer a candidatura. E do presidente da FIFA também, né, como ele disse, com muita simpatia, né? Então, a candidatura brasileira é vista com muita simpatia. Como argumentos para justificar a candidatura, então, exatamente a questão que você mencionou da infraestrutura, né, que o Brasil tem uma infraestrutura muito além do que é necessária para receber, né, já construída para a Copa de 2014 e mantida depois e ampliada até. Então, estádios, hotéis, aeroportos, né, toda essa estrutura não é
Muito pelo contrário, é uma vantagem, né, para a candidatura do Brasil. Então, é uma vontade, né, uma intenção do governo de fazer, até pela experiência, né, fazer eventos que sejam positivos em todos os sentidos, que não tenham grandes gastos, que tenham, né, que aproveitem a infraestrutura que tem e que, né, tirem o melhor proveito de toda essa experiência que o Brasil já tem acumulada na realização de grandes eventos. A segunda pergunta, se me permite, por que é para a senhora particularmente trabalhar para trazer uma competição importante como essa para o Brasil, os outros assuntos da pasta, né, do Ministério do Esporte, em meio a especulações ou até negociações mais públicas que a senhora poderia deixar a chefia do Ministério do Esporte? Como que é para a senhora lidar com essas duas coisas, as especulações sobre sua saída e avançar em negociações importantes para trazer a Copa do Mundo para cá? São duas questões diferentes, né? Uma externa ao Ministério e outra interna, né? Externamente a gente não tem nenhum controle, né, sobre, e internamente a gente tem que manter nosso trabalho e muito investimento feito no primeiro semestre, que várias questões começam a aparecer, a resultar em ações concretas. Então, enfim, nós temos que cuidar do nosso trabalho internamente e externamente vocês que cuidam mais do que a gente até, né? Tá, Tudo bom? Tudo bom? Queria perguntar em relação a essa série de ações aí, que seria um legado, né, da Copa, esse legado para o futebol feminino, que tem relação inclusive com esse decreto, né, da Estratégia Nacional para o Futebol, que Isso. foi feito em 30 de março. Isso, está entregue agora, nós estamos para entregar, finalizando. Queria que você comentasse assim, um pouco mais sobre isso, né, porque a gente sabe da importância da valorização aí, né, do esporte para as mulheres que ainda, né, recebem salários aquém do que os homens recebem. Então, em relação a isso, de que forma concreta, né, isso seria revertido para as atletas? Bom, é uma série de ações, né? São 7 itens diferentes. Começa com um diagnóstico, uma visão do que é o sistema, do que é o contexto do futebol feminino no país. E já dá para adiantar que os números são muito pequenos, né? O que formalmente existe de ações e de times e de volume de futebol feminino no país. Isso precisa ser trazido, né, colocado luz em cima para que seja desenvolvidas ações para mitigar essas questões. Então, vão naquilo que eu falava de início, né? É preciso um calendário melhor, é preciso mais amplo e que dê a possibilidade das atletas terem uma carreira, terem uma temporada inteira, um número maior de investimento nos clubes para que tenham mais jogadoras profissionais do que amadoras. Existe uma questão de proposta de projeto de lei, provavelmente para a questão dos contratos. Então, toda essa relação que ela é resolvida está só de contratos trabalhistas e também aposentadoria ou algo nessa linha. Está resolvido na legislação só para uma pequena parcela que é o futebol masculino, mesmo assim com uma série de questões. Então é preciso avançar em termos de legislação para isso. Então a questão contratual é uma das questões. Fomentar o desenvolvimento e a criação de centros de treinamento para formação, para desenvolver tecnologia, metodologia, para poder disseminar, para poder ser referência no Brasil do futebol feminino, que é diferente do futebol masculino e todas as modalidades se desenvolvem, o futebol feminino não tem isso. Então, são questões que algumas delas o governo pode fazer diretamente ou em parceria com outras instituições, e outras é uma mobilização do setor para avançar essas questões, né? Então, é uma mudança de questões objetivas e é uma mudança de cultura. Então, é um movimento que tem que ser conjunto, tem que ser a médio prazo, né? Não se muda a cultura de uma hora para outra e tem que ter planejamento. Então, é isso que nós estamos buscando impor, né, nessa questão do futebol feminino. Tudo bem? Tudo bom. Boa tarde. Aproveitando o gancho do colega da Folha, eu queria saber, né, em meio a tanta dedicação, a gente percebe no seu empenho em trazer, né, as novidades e até mesmo passar para a imprensa tudo que você conheceu e aprendeu e pôde ver de perto lá na Austrália e na Nova Zelândia, mas em meio a tantas especulações, eu queria saber como é que fica, primeiro para você, se em algum momento o presidente Lula
veio ao seu encontro em conversas para dizer que possivelmente poderá ou não trocar a senhora de local, e se havia interesse pela sua parte de estar em um outro posto dentro do governo caso isso ocorra? Gente, mais uma vez, é uma questão totalmente externa, eu não tenho o mínimo controle a nada disso. Eu fui convidado pelo presidente Lula em dezembro e estou aqui. E quando ele desconvidar, eu saio, né? Assim, é um assunto que eu não tenho nem como responder, porque não está no nosso dia a dia, né? Lógico que a gente acompanha a imprensa e tudo isso, mas no nosso dia a dia, eu recebi uma missão de ir à Copa do Mundo, defender a candidatura, fui, voltei. Tem uma série de questões que ficaram andando aqui no Brasil e que vamos continuar, porque não é, né, o Ministério não é só o futebol feminino, né, é uma das questões, dentre as várias, e a gente continua tocando. Então, eu não tenho nem muito como te responder essa pergunta, sinto muito. Mas você aceitaria um outro cargo? Eu não sei nem o que seria isso, não tem como eu responder isso, não tenho nem como elaborar, né? Pra você ter uma ideia, disseram que eu ia ser presidente do COB, uma coisa assim, completamente fora de quem tem o mínimo conhecimento de como é que funciona a eleição e tudo isso, e, né, irreal. Então, o que eu posso te responder? Nada. Trabalhar. Tudo bem, Ana? Tudo bom? Você. Eu queria saber como foram as sensações com o presidente da Conmebol, com o presidente da FIFA, porque a gente sabe que definição de local é uma questão absolutamente política. Né? E interna, né? De que maneira que eles trataram essa questão com você, até porque existem países da Europa que também têm a estrutura que o Brasil tem, que também já manifestaram interesse de sediar a Copa de... Está muito no começo do processo. A eleição é só, a definição é só em maio do ano que vem. Então está muito no começo do processo, e isso acompanhando, né? Ainda não foi entregue o caderno caderno de intenções, que chama, né? Que é a candidatura oficial. Então ainda está nesse início, né? A conversa com o presidente da FIFA foi muito protocolar, né? Mas o trabalho junto com a CBF, junto com a Conmebol, é mais estratégico e, né, e unido, né? Então há uma união da América do Sul em torno da candidatura de 2027. E isso se reflete internamente dentro da estrutura, né, de política do futebol a favor da nossa candidatura. Aí, Marcelo, meu presidente. Tá legal, obrigado. Ministra, tudo bem? Tudo. Solane, da Agência Brasil. Quando que deve ser entregue a estratégia nacional? Já tem uma data? Tem data, sim. Tem data, mas eu não sei de cabeça. Eu sempre perco essa. Dá uma pergunta pro Ferrarese aí. Sabe? A gente está prevendo aquele evento no final de agosto. Não. A estratégia, desculpa. estratégia. Não, a estratégia. Eu pensei que fosse a candidatura, desculpa. A candidatura Não. é em dezembro, apresentar Tá, a documentação, tá. que era definida em maio. no 17 de Isso. maio. Não, eu pensei que fosse a candidatura. Não, Não, a a estratégia a gente está estratégia. apresentando nos próximos dias. Nos próximos dias. A gente estava fechando. Candidatura em dezembro. Isso. E aí a Desculpa. candidatura tem mais algumas perguntas. Assim, já está definido, por exemplo, quantas cidades podem sediar aqui no Brasil? Como seria o evento aqui no Brasil? É em torno de 8 Quantas? cidades. 8 cidades. É em torno de 8 cidades. Isso está já apontado na intenção, né, na carta de intenções da CBF pela candidatura. Listaram cidades e tal, mas ainda não estão definidas. E essa questão de quanto poderia custar para o Brasil, quanto o Brasil poderia ganhar com esse evento, essas coisas de valores, tem alguma previsão inicial? Não tem ainda, está dentro da proposta de candidatura. Aproveitando o meu colega, será que você poderia dar mais detalhes, obviamente, tudo muito precoce a respeito da candidatura? O que a gente pode... Eu não tenho, mais uma vez, só dezembro a gente está construindo, e na verdade assim, veja bem, Quais seriam os próximos a passos? grande sinalização do governo junto, construindo essa candidatura, foi dada agora. Né? Esse foi o momento de assumir essa posição. Então nós estamos, a partir de agora, construindo a candidatura em parceria com a CBF. Existe uma série de tratativas? Existe uma equipe fazendo isso, lógico, né? É um trabalho interno da CBF para elaborar e cumprir os requisitos, né, para participar. Ministra, José Carlos da Rede TV. Eu gostaria de saber se nessa carta de intenção, se
já foi previsto algum tipo que os campeonatos internos, a Copa sendo aqui no Brasil, pode atrapalhar esses campeonatos internos, Copa do Brasil, Copas estaduais? Eu acho que uma pergunta assim tão específica eu não vou conseguir te responder. Acho que é melhor para a própria CBF que organiza isso tudo, né? Não chegamos nesse nível de tratativa. Não sei se... Com certeza na inicial não está. Com certeza não está. Mas é algo que com certeza eles vão ter que preocupar, né? Gazeta, tem alguma? A data que a senhora falou de candidatura, dezembro, né? Para Dezembro, apresentar. toda a documentação, e a definição é maio de 2024. 2024. Tá certo. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta para a ministra? Ministra, na resposta da primeira e da segunda pergunta, a senhora citou que a Austrália e a Nova Zelândia estariam de 5 a 6 anos à frente do Brasil. Eu falei 4 ou 5, mas tá valendo. Subiu um pouquinho. No desenvolvimento Inflacionou, né? do futebol feminino. Queria que a senhora detalhasse um pouco que diferenças são essas, por que eles estão à frente, o que o Brasil poderia fazer para recuperar esse tempo perdido. Olha, uma série de coisas, pequenas e grandes coisas. Pequenas coisas assim, os horários nos centros de treinamento, nos centros de prática de futebol, os horários bons sempre eram dos meninos e não das meninas. Então, né, para incluir as meninas no futebol, eles criaram um equilíbrio nessa relação, ou tiveram uma atenção maior para isso. Deram um subsídio para as meninas fazerem atividade, porque se tem que pagar, e que no caso deles é esse, pagava para o menino, não pagava para a menina. Então, né, ações para inclusão. Há presença muito maior de mulheres em postos de poder, dirigindo instituições, clubes e governo. Toda essa questão, né, de valorização das atletas, né, que eles têm uma coisa que eles falam que você só é aquilo que você vê. Você só pode ser aquilo que você pode ver, né? E, traduzindo literalmente aí o que era, mais ou menos era isso. E que, ou seja, você precisa ter valorizado as pessoas, os modelos, né? Os role models, né? Visíveis, para que as meninas se inspirem, né? Então é toda uma política assim de questões mais simples até questões mais complexas, incluindo a mulher na equação, incluindo o esporte feminino na equação. E vai no sentido do que a gente sempre defendeu no Ministério, que desenvolver o futebol feminino é desenvolver o esporte feminino, é desenvolver o futebol, é desenvolver o esporte e desenvolver a mulher dentro da sociedade, porque o futebol é a maior cultura que nós temos. Se a gente incluir mulher dentro dessa cultura, a gente vai estar entrando muito mais dentro da cultura do brasileiro. E aí, né, é uma contribuição muito grande para a inserção da mulher na nossa sociedade. Isso nós sempre falávamos, eu fui lá e vi, e é isso. E está na mesa assim, mesmo a 24 horas de avião de distância, as coisas estão muito, muito parecidas, né? E, então, nos fortalece muito na posição que a gente tem, de que investindo no esporte dessa maneira, investindo no futebol feminino dessa maneira, terá impacto na sociedade de uma maneira geral. E eles estão colhendo impacto hoje, até na economia, percebe? Até a patrocínio tem um retorno muito bom. Eu não sei qual é a comparação com o futebol masculino, mas é um retorno muito bom. A venda de camisetas só maior. Então, é uma relação que até economicamente ela é interessante. E culturalmente, muito mais. Ministra, para ir lá para a Gazeta, já que você tocou nesse assunto, eles te deram algum panorama de quanto tempo foi necessário para que o esporte lá, o futebol feminino, tivesse esse impacto, inclusive na sociedade? Então, cada percepção de cada um, elas falando, a gente vendo de fora, eu falo isso em 4, 5 anos, né? Elas lá acham que começou semana passada, né? Porque cada um tem o seu referencial, né? O referencial delas é em cima de uma base talvez mais inclusiva do que a nossa, né?
Mas o resultado é rápido, é isso que a sensação que se tem é essa, não tenho esses dados científicos, muito mais de percepção, mas é rápida, porque é um movimento em espiral, né, que vai subindo e vai aumentando, né, e é muito claro assim ver o impacto, campos lotados e aquela assim, aquela cara, e aí os homens da CBF assim, né, tendo que entender aquilo tudo, né? E foi muito bom eles estarem lá presentes para entender num país que tem todo esse contexto, para entender o potencial de impacto que tem o investimento, né? Eles irem além do que é o futebol masculino. E aí eu acho que até assim a grande função do governo nessa candidatura é empurrar essa agenda, né? Fazer essa agenda ter muito mais importância frente à agenda esportiva, que ela é mais óbvia, né? Não vou não, cara, é muito longe para ir voltar, mas de coração com certeza. Mas elas estão bem, hein? Mas foi assim, muito legal. Demorou a sair o primeiro gol. Conta um pouco dessa experiência pra gente. Foi muito, foi assim, uma ansiedade, né? A gente estava dominando do jeito que estava dominando a posse de bola, uma hora ia sair, né? Porque o primeiro gol demorou mais a sair, depois foi mais... Mas o pessoal que estava lá assistindo estava nervoso, que não sei o que, tem que ganhar. Na verdade, eu acho que já ganhou. Já todo esse movimento que a gente tem hoje, já ganhou. Lógico que tem a questão esportiva, né? Que também é importante, também é muito importante, especialmente para nós brasileiros, né? Mas, de uma maneira geral, já avançou, já ganhou. E né, a beleza do jogo lá, e tem que jogar bem, tem que se esforçar, isso aqui é... Né, a gente vê muito a relação que eu vivi no futebol, no voleibol feminino, né? Sempre foi atrás do voleibol masculino, mas só foi a partir de um investimento de longo prazo, contínuo, né? E quando aconteceu isso, aconteceu o desenvolvimento, e vai acontecer com o feminino também. Valeu, gente.